e gostaria de dizer que este é o local que o Constituinte entendeu que deva haver o controle técnico das propostas de emenda à Constituição. É a CCJ que tem a atribuição de verificar, dentre outras questões, a constitucionalidade de uma proposta de emenda à Constituição. E, na minha visão, esta proposta de emenda à Constituição é daquelas que, segundo disse o ministro Aires Brito, é marcada por uma inconstitucionalidade desvairada, enlouquecida. A inconstitucionalidade é brutal. Há uma flagrante violação à regra do princípio do concurso público que se conquistou com o texto de 88, com a República de 88. Portanto, esse é um típico caso, se fosse o entendimento de qualquer senador desta República, de impetração de mandado de segurança preventivo para trancar essa proposta de emenda à Constituição. O Supremo, buscando rever o conceito de supremocracia no voto do ministro Fux, tem dito com muito cuidado e tem feito um respeito muito grande à separação de poderes. Mas numa situação como essa, é a única hipótese em que o Supremo ainda admite controle preventivo de constitucionalidade pela impetração do mandado de segurança. No caso de se tratar não de projeto de lei, mas de PEC, de proposta de lei, manifestamente violadora da Constituição. E esse é o caso. Portanto, me parece que se a CCJ não fizer o seu controle, abre-se um risco muito grande da impetração do mandado de segurança e, diante de diversas decisões do Supremo, já consolidadas num voto brilhante da ministra Carmen Lúcia, que aloca todas elas no MS 275, lá eu tenho toda a exposição do entendimento do Supremo, mas me parece que o risco seria muito grande e muito caro para esta Casa da República. Portanto, o papel tem que ser feito aqui, na CCJ, o controle da constitucionalidade desta proposta de emenda, que, quando passei a analisar, fiquei chocado com a tentativa de se violar o princípio do concurso público. Quando se fala em manifestação do poder constituinte originário, nós sabemos que a Constituição, diante da Revolução de 88, ela permite a violação, inclusive, de direitos adquiridos. Eu vou citar o artigo 17 do ADCT. Nós estamos diante do poder constituinte originário de um poder incondicionado do ponto de vista jurídico. Contudo, quando se fala em um poder constituinte derivado, reformador, derivado do próprio originário, os limites devem ser observados. O Constituinte permitiu que fosse reformado, mas dentro dos limites, e estão aí os limites materiais. O professor André, a pessoa que eu tenho um profundo respeito, com o máximo respeito, não me parece possível a constitucionalização por emenda de atos normativos posteriores que nasceram violando a Constituição. Não me parece que possa a emenda à Constituição constitucionalizar atos normativos que nasceram com um vício congênito, um vício de essência, um vício de origem. Quando se fala num ato normativo, e é nisso que se funda a PEC, que eventualmente nasceu violando a Constituição, o Supremo é bastante claro ao dizer que se trata de vício congênito, de vício de origem, que o ato é nulo, que se trata de uma nulidade ab origine, uma nulidade insanável, incurável. Então, portanto, não me parece possível que uma emenda à Constituição venha constitucionalizar esses vícios congênitos de nascimento de todos esses atos normativos, como disse o Leandro, muitos deles todos já cassados ou nulificados pelo Supremo, que não modulou os efeitos, diga-se passagem, nenhuma DIN modulou os efeitos da decisão em relação a essas leis. Todas reconheceram o vício congênito, o vício de origem. Se houvesse modulação, poderíamos até pensar no apoio do Supremo, mas nenhum foi modulado. Portanto, houve o reconhecimento de vício desde a origem. Esta emenda, se viesse ressuscitar esses atos nulos que nasceram com essa nulidade ab origine, ela seria flagrantemente inconstitucional, porque o poder constituinte derivado reformador deve observar cláusula pétrea. E, muito embora, eu concordo que o Supremo já disse que o núcleo intangível, ele permite que se trate de matéria desde que não tenda a abolir, e eu sou um defensor da possibilidade de proposta de emenda que mexa, mas não tenda a abolir, e o Supremo tem precedente, como na reforma da Previdência. O caso aqui não é tender a mexer. O caso é afrontar brutalmente a regra do concurso público. Esta proposta não está atendendo, ela está violando, rasgando a Constituição. Não há sentido. E o Supremo foi bastante claro em diversos precedentes ao dizer que
a norma do 236, parágrafo 3º, é norma de eficácia plena, autoaplicável, que independe de lei. Se o Supremo disse isso, não se pode rever essa interpretação por meio de uma emenda. A emenda não pode rever o que o Supremo, que é aquele que tem o papel da última interpretação, disse qual é a natureza jurídica do dispositivo que nasceu em 88, pelo poder constituinte originário. Veja que, se o constituinte originário quisesse ter preservado essas pessoas, teria que ter dito, como fez no artigo 19 em relação aos servidores, como fez no artigo 22 do ADCT, em relação à Defensoria Pública. Mas quando se tratou de delegação de cartório, tratou no 32 e não falou nada sobre essas pessoas que estavam na situação que se pretende convalidar. Poderia ter convalidado, mas a opção constituinte foi não convalidar. Convalidou no 19, convalidou no 22, mas no 32 não convalidou. Não pode a emenda agora querer convalidar. O que vigorava à época para tentar salvar essas pessoas que estão nessa situação era o artigo 208 da Constituição, na redação dada pela emenda 22 de 1982. Este artigo 208, na redação dada pela emenda constitucional 22 de 82, permitia a convalidação, mas deixava claros os requisitos, que eu vou fazer questão de frisar. Primeiro, o substituto tem que ter sido investido nessa condição na forma da lei. Segundo, a condição de substituto deve contar com pelo menos 5 anos de exercício na mesma atividade até 31/12/1983. Até 31/12/1983. E ter ocorrido a vacância da serventia até 5/10/88. Portanto, pensar na vacância da serventia depois de 88, pensar no exercício da atividade por 5 anos depois de 88, é violar a Constituição. O que se admitia, o único dispositivo era o 208 da Constituição. E, portanto, se de lá para cá, em 88 se tem a ruptura, nada se falou, naquele período de 82, que é a data da emenda, até 88, não dá para poder inovar depois de 88, porque a Constituição foi muito clara. O Leandro comentou muito bem. O legislador, quando editou a Lei 8935 de 94, foi bastante prudente no artigo 47, ao dizer que só estaria convalidado aquelas serventias que estivessem ocupadas na data da promulgação da Constituição. Concordo com Sua Excelência, Leandro, que não há vácuo, porque o Constituinte, o legislador de 94, deixou muito claro isso. Se tivesse havido vácuo, ele teria dito, ele teria regulamentado, foi a opção dele poder regulamentar, e não fez. Não pode querer agora uma emenda rever o que o Constituinte originário decidiu em 88. Isso seria, se podemos lembrar aqui Otto Barhoff, falar numa norma constitucional inconstitucional, esta emenda, porque ela estaria violando o que o texto de 88 fixou. Eu também gostaria de chamar a atenção, eu gostaria de ler de novo o 236 para o 3º. Eu não tenho dúvida quando leio o 236 para o 3º que diz: o ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público. O texto em 88 diz que o ingresso na atividade depende de concurso público. A OAB definiu com muita precisão, aliás, a fiscalizadora da melhor escolha do concurso definiu, não há como interpretar, o leigo não tem aonde sair daqui. E o Supremo já disse o que é isso. Não é nem o leigo, é o Supremo que está dizendo como deve ser lido o 236 para o 3º. E ele é muito claro, ele não permite qualquer tipo de interpretação diferente daquela que está sendo dada aqui. E se me permitam mais um argumento que tem sido falado, é aquele que diz que o artigo 54 da Lei 9784 de 99, ele teria convalidado se até hoje, ou dentro do prazo decadencial de 5 anos, nada tivesse sido feito. Agora, dizer que legislação que vai fixar um prazo decadencial de 5 anos vai convalidar vício congênito, isso é inaceitável. Nós sabemos, o professor André sabe muito bem essa questão, não há prazo decadencial para a propositura de ADI. Não há prazo decadencial.
Vemos recentemente a DPF que entendeu que a lei de imprensa não foi recepcionada depois de 20 anos. Então, portanto, falar num prazo decadencial de 5 anos para convalidar, isso é inaceitável. Porque se houve vício congênito, esse vício é discutível. Se não há lei, não há mais objeto, a emenda vai ser objeto de uma DIN. E o momento é aqui para se refazer esta violação com o máximo respeito ao texto que tem sido proposto. Falar em segurança jurídica e confiança, com o máximo respeito, o princípio da segurança jurídica e da confiança não pode se sobrepor ao princípio do concurso público, ao princípio que busca selecionar os melhores para o exercício não de uma função privada, mas de uma função pública. Veja que a Constituição, ela diz no seu 236 que os serviços notariais são exercidos em caráter privado. A forma de exercício é em caráter privado, contudo a função é pública e, portanto, o concurso público deve ser respeitado. Eu peço licença da minha exaltação, mas eu, como professor que luto pelos concurseiros do Brasil, que ensino diariamente os alunos, que vejo a luta dos alunos concurseiros do Brasil, uma luta impressionante, uma renúncia impressionante, largam tudo, largam família, 5 anos estudando. Violar a regra do concurso público dói muito, violar a Constituição, por isso peço licença, senador, por ter me exaltado tanto aqui. Eu me manifesto totalmente contrário a esta proposta de emenda e vejo que é esse o momento, é aqui que deve a casa matar ela na origem, porque vai ficar muito mal a impetração de mandado de segurança preventivo para trancar. E o Supremo tem vários precedentes. Qualquer senador que se anime a impetrar esse mandado de segurança deve conseguir uma liminar, diante dos, como disse Sua Excelência, representante da OAB, mais de 100 laudas de precedentes manso e... Tanto é que hoje, senador, estou terminando, os ministros do Supremo estão julgando mandado de segurança pessoalmente. A matéria já está tão pacificada que, regimentalmente, o regimento interno do Supremo permite não mais o julgamento em plenário, eles julgam monocraticamente 557 para o primeiro Código de Processo Civil. Isso é uma tese tranquila no Supremo. Agradeço, peço desculpas, senhor senador, por estar combatendo uma proposta de Sua Excelência, mas o debate, a República nos permite isso. Eu peço desculpa, a minha exaltação não foi contra ninguém, a minha exaltação foi contra a luta dos concurseiros do Brasil. Muito obrigado.